Você já olhou para um jato cruzando o céu e pensou: por que ainda estamos voando tão incrivelmente devagar? Em 1966, o Concorde quebrou a barreira de velocidade para passageiros, atingindo Mach 2. Mas, em vez desse momento lançar uma era de viagens cada vez mais rápidas, na verdade, demos um pequeno passo para trás. Os jatos comerciais atuais voam em cruzeiro a Mach de 0,75, 0,78, ligeiramente mais lentos do que jatos, como o Boeing 727, que voava a Mach 0,8 na década de 1960. Já que companhias aéreas e fabricantes agora costumam priorizar a eficiência de combustível em vez da velocidade. O sonho supersônico morreu em chamas numa pista em Paris, no ano 2000. 113 pessoas nunca chegaram em casa. 3 anos depois, o último Concorde pousou e algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez na história da humanidade, nossa velocidade máxima de viagem comercial com passageiros regrediu. Mas e se eu dissesse que o sonho nunca realmente morreu? Apenas foi para debaixo da terra, esperando que a tecnologia acompanhasse nossas ambições. Esta é a história de como a Boom Supersonic pretende quebrar a barreira do som mais uma vez, sem estourar tímpanos nem o meio ambiente junto. Quando o Concorde foi projetado na década de 1960, os engenheiros enfrentaram um dilema impossível. Precisavam de uma aeronave que fosse rápida, silenciosa e eficiente. Só podiam escolher 2 dessas características. Eles escolheram velocidade e relativa eficiência, aceitando uma aeronave que criava estrondos sônicos tão perturbadores que o Concorde foi proibido de voar em velocidade supersônica sobre a maioria dos continentes. A economia nunca funcionou. Cada Concorde consumia combustível a uma taxa absurda, mais de 21 mil litros por hora, transportando apenas cerca de 100 passageiros em um espaço apertado. Para comparar, um A350-900 consome 9.100 litros de combustível por hora, embora tenha sido projetado muitos anos depois, mas a física não mudou. Então, o que faz a Boom acreditar que pode ter sucesso com voos supersônicos agora? A resposta começa com um homem olhando para uma peça de museu. Em 2007, Blake Scholl, entusiasta da aviação e ex-executivo da Amazon, visitou o Museum of Flight em Seattle, onde viu um Concorde aposentado, o avião de passageiros supersônico que estava em terra desde 2003. Diante da aeronave, Scholl se deu conta de que a viagem de passageiros em velocidade supersônica havia ficado para trás na história, sem nenhuma alternativa mais rápida em seu lugar. Frustrado com essa estagnação, Scholl, que obteria sua licença de piloto no ano seguinte, decidiu revitalizar as viagens supersônicas. 7 anos depois, em 2014, Scholl fundou a Boom Supersonic, em um porão em Denver, com uma promessa aparentemente impossível: oferecer os benefícios das viagens supersônicas sem as desvantagens que condenaram o Concorde. Mas prometer é fácil, construir aviões revolucionários é difícil. É só perguntar para as inúmeras startups supersônicas que surgiram e desapareceram nas últimas 2 décadas. Aerion, Spike, Hypermach, Sai, todas prometeram uma viagem supersônica revolucionária. Nenhuma entregou uma aeronave realmente funcional. Então o que torna a Boom diferente? Enquanto outros aperfeiçoavam renderizações, a Boom estava construindo aeronaves de verdade. Em outubro de 2020, eles revelaram o XB-1, apelidado de Baby Boom, um demonstrador em escala de 1/3 projetado para validar suas principais tecnologias supersônicas. Com 18,89 metros de comprimento e 3 motores General Electric J85, essa elegante plataforma de testes em forma de dardo foi construída com um objetivo: provar que a aerodinâmica supersônica da Boom não era apenas teórica. Especialistas em aviação eram céticos. Muitos previram que o XB-1 jamais voaria. Eles estavam errados. Em 28 de janeiro de 2025, o XB-1 alçou voo sobre o deserto de Mojave e quebrou a barreira do som, atingindo Mach 1,12. Em um voo subsequente, em 10 de fevereiro de 2025, atingiu Mach 1,18, aproximadamente 1.223 kmh. O programa de testes validou diversas tecnologias críticas. Primeiro, os modelos de dinâmica de fluidos computacional da Boom previram com exatidão o desempenho aerodinâmico no mundo real, uma grande validação do método de projeto deles. Segundo, a estrutura de material composto de carbono teve desempenho impecável sob o estresse supersônico. Mas o mais importante, o XB-1 demonstrou o cruzeiro sem estrondo, uma técnica que usa a refração atmosférica para redirecionar as ondas de choque para cima, evitando estrondos audíveis no solo. Isso pode, potencialmente, ajudar a resolver o pesadelo regulatório que manteve o Concorde principalmente sobre os oceanos. Pense nisso por um momento. O principal motivo de não haver viagens supersônicas em larga escala
não é tecnológico, mas regulatório. O voo supersônico sobre terra está proibido nos Estados Unidos desde 1973. Se a Boom conseguir provar que suas aeronaves podem voar em velocidade supersônica sem que o estrondo alcance o solo, sua argumentação se fortalece, embora mudanças regulatórias provavelmente demorem anos, com o programa X-59 da NASA também coletando dados essenciais de baixo estrondo para possibilitar possíveis reformas. Mas demonstradores são uma coisa, aeronaves de produção são um desafio totalmente diferente. A Overture, em escala real, não é apenas um XB-1 maior. É um desafio totalmente diferente. Com 61,2 metros de comprimento e uma envergadura de 32,3 metros, a Overture transportará entre 64 e 80 passageiros a velocidades de Mach 1.7, aproximadamente 1.120 mph. Não chega ao Mach 2 do Concorde, mas ainda assim é o dobro da velocidade dos aviões comerciais convencionais. O alcance, 7.900 km, suficiente para conectar grandes pares de cidades como Nova York a Londres, Tóquio a Seattle ou Nova York a Paris. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. A Overture foi projetada desde o início para usar 100% de combustível sustentável de aviação, SAF. Diferente do combustível de aviação convencional derivado do petróleo, o SAF é produzido a partir de recursos renováveis, como óleo de cozinha usado, resíduos agrícolas ou até mesmo dióxido de carbono capturado. Quando queimado, o SAF libera carbono que já estava no ciclo atmosférico, em vez de introduzir novo carbono de fontes fósseis. O resultado são emissões de carbono de até 80% menores ao longo do ciclo de vida. Mas o SAF sozinho não é suficiente para tornar o voo supersônico sustentável. A Boom precisou resolver o maior problema que atormentou o Concorde: motores ineficientes. O Concorde utilizava pós-combustores, basicamente borrifando combustível bruto no escapamento, para gerar o empuxo necessário ao voo supersônico. Era como dirigir um carro com o pedal do acelerador pressionado até o máximo o tempo todo. Extremamente ineficiente. A abordagem da Boom, algo totalmente novo. É aqui que a Boom enfrentou seu maior desafio, um que ainda ameaça todo o programa. Inicialmente, eles fizeram parceria com a Rolls-Royce para desenvolver os motores do Overture. Mas em 2022, a Rolls-Royce desistiu. Todos os outros grandes fabricantes de motores também, GE, Pratt & Whitney, Safran, nenhum quis desenvolver um novo motor supersônico. Por quê? Porque desenvolver um novo motor exige bilhões de dólares e uma década de trabalho. O mercado supersônico simplesmente não era grande o suficiente para justificar o investimento. Então, a Boom fez um anúncio surpreendente. Eles desenvolveriam seu próprio motor. Chamado Symphony, esse turbofan de média derivação irá produzir 35.000 libras de empuxo sem pós-combustores, um requisito fundamental tanto para a eficiência quanto para a redução de ruído. Para construí-lo, a Boom fez parceria com a Florida Turbine Technologies, Standard Aero e GE Additive. Especialistas do setor ficaram atônitos. Nenhuma aeronave comercial bem-sucedida jamais foi lançada com um motor totalmente novo de um fabricante não estabelecido. Simplesmente não se faz isso. Para colocar em perspectiva, nem a Boeing nem a Airbus, que juntas possuem receitas anuais acima de 150 bilhões de dólares, constroem seus próprios motores. Eles deixam isso para especialistas como GE, Rolls-Royce e Pratt & Whitney. Toda a Boom está avaliada em cerca de os 2 bilhões de dólares. O motor Symphony é ou o movimento mais ousado da aviação moderna ou um erro fatal de cálculo, não há meio termo. Se o Symphony falhar, o Overture falha. É simples assim. Mas, digamos que a Boom consiga esse milagre da engenharia. E aí? No final de 2022, a Boom anunciou que construiria uma instalação de fabricação de última geração em Greensboro, Carolina do Norte, a Overture Super Factory. Com uma área de 65 acres, essa instalação foi projetada para produzir até 33 aeronaves por ano em plena capacidade, com espaço para dobrar esse número caso a demanda justifique. A construção começou em 2023 e a instalação deve estar operacional até o final de 2025, justamente a tempo do corte do primeiro metal do Overture, conforme previsto. É aqui que a cadeia de suprimentos integrada da Boom entra em ação. As asas vêm da Espanha, a fuselagem da Itália, a montagem da cauda de outro fornecedor. Os aviônicos da França, todos convergem na Carolina do Norte para criar algo maior do que a soma de suas partes. Mas aqui vai uma questão que vale considerar. Quem vai comprar esses jatos supersônicos?
Lembre-se de como o Concorde só foi vendido para 2 companhias aéreas, a British Airways e a Air France, e ambas foram essencialmente forçadas a comprá-los por seus governos. A Boom afirma que aprendeu com esse fracasso. Em vez de criar um produto pequeno e ultra luxuoso, com custos operacionais exorbitantes, eles estão posicionando o Overture como uma opção premium, mas financeiramente viável para as companhias aéreas. Até agora, eles parecem estar tendo sucesso onde o Concorde falhou. A American Airlines encomendou 20 aeronaves, com opções para mais 40. A United Airlines pediu 15, com opções para outras 35. A Japan Airlines se comprometeu com 20 aeronaves. Isso representa até 130 possíveis pedidos, significativamente mais do que os 14 Concordes que entraram em serviço comercial. Mas essas não são encomendas firmes, com depósitos não reembolsáveis. Elas são mais como reservas com pequenos adiantamentos. Se o Overture sofrer atrasos significativos ou não cumprir as metas de desempenho, esses pedidos podem evaporar da noite para o dia. E mesmo que a Boom cumpra o prometido, a economia continua sendo um desafio. Os preços das passagens inevitavelmente serão mais altos do que a classe executiva convencional, talvez de os 5 mil aos 7 mil dólares por um voo transatlântico. Isso limita o mercado potencial a viajantes de negócios cujo tempo é excepcionalmente valioso e viajantes a lazer de alta renda dispostos a pagar um prêmio pela experiência e pela economia de tempo. Mas há outro potencial cliente que pode mudar completamente essa equação. Em 2021, a Boom anunciou uma parceria estratégica com a Northrop Grumman para desenvolver uma variante de missão especial do Overture para o governo do Dzupulu Simiłta e seus aliados. O que os militares desejariam com um avião de passageiros supersônico? Muita coisa, ao que parece. Resposta rápida durante crises internacionais, implantação ágil de equipes de operações especiais, evacuações médicas, transporte de autoridades de alto escalão, plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento. A Força Aérea do Zemmuhprastinnawa já concedeu à Boom um contrato de 60 milhões para estudar possíveis aplicações militares. Isso não é apenas troco, é uma validação do cliente de aviação mais sofisticado do mundo. Contratos militares podem oferecer à Boom uma receita estável enquanto aperfeiçoam suas operações comerciais. É um caminho já trilhado por empresas aeroespaciais comerciais, de Boeing a SpaceX, mas também representa uma mudança significativa da visão original da Boom de democratizar as viagens supersônicas. Será que conseguem servir bem aos dois propósitos? Vamos supor que a Boom supere os desafios técnicos, ainda resta o obstáculo regulatório. Nenhuma nova aeronave comercial supersônica foi certificada em mais de 50 anos. O regulamento literalmente não existe para a certificação moderna de supersônicos. A FAA e a EASA estão trabalhando para estabelecer critérios, mas o progresso é lento. Cada aspecto do Overture, desde sua aerodinâmica não convencional até seu sistema de propulsão inovador, enfrentará um escrutínio sem precedentes. Ainda existe a proibição dos voos supersônicos sobre terra. Mesmo que a Boom comprove que sua tecnologia de cruzeiro sem estrondo funciona, mudar as regulamentações leva tempo, muitas vezes anos ou até décadas. A aeronave de pesquisa supersônica silenciosa X-59 da NASA, atualmente em testes, tem o objetivo de fornecer dados que possam ajudar a atualizar essas regras, mas não há garantia de que os resultados favorecerão o voo comercial supersônico. Essa incerteza regulatória adiciona mais uma camada de risco a um programa que já é desafiador. A linha do tempo oficial da Boom prevê: primeiro rollout do Overture 2025, primeiro voo 2026, entrada em serviço 2029. Isso é ambicioso para um programa de desenvolvimento de aeronave convencional. Para um jato supersônico de projeto totalmente novo e com um motor também inédito, chega a ser quase impossível. Para comparação, o Boeing 787, uma aeronave subsônica usando tecnologia convencional, levou 8 anos do início do programa até a entrada em serviço, isso com os imensos recursos e experiência da Boeing. Um cronograma mais realista seria: primeiro voo, 2028-2029, entrada em serviço, 2032-2033. E isso assumindo que não haja grandes contratempos técnicos, mas o cronograma não depende apenas de desafios técnicos, trata-se também de dinheiro. Programas aeroespaciais são notoriamente consumidores de dinheiro. A Boom já arrecadou aproximadamente os 800 milhões de letras até agora, uma soma impressionante para uma startup, mas ainda longe do suficiente para levar o Overture ao mercado. Especialistas do setor estimam que o custo total de desenvolvimento pode chegar a 10 bilhões de euros antes do primeiro voo comercial. Isso significa que a Boom precisa levantar mais de 9 bilhões de euros nos próximos anos.
De onde virá esse dinheiro? O capital de risco tradicional não é adequado para ciclos de desenvolvimento que duram uma década com resultados incertos. O financiamento governamental é limitado. Investidores estratégicos, como companhias aéreas, já estão comprometidos por meio de pré-encomendas. Isso deixa opções como financiamento via dívida, mercados públicos ou aquisição por uma corporação. Nenhuma delas garantida no clima econômico atual. A dura realidade é que a maioria das startups aeroespaciais falha não por desafios técnicos, mas porque esgotam o dinheiro antes de gerar receita. A Boom está correndo contra esse relógio financeiro. Cada atraso aumenta os custos. Cada contratempo testa a paciência dos investidores. Apesar desses desafios, algo notável está acontecendo em Denver. A Boom está realmente construindo hardware. Eles estão contratando engenheiros aeroespaciais experientes, não apenas profissionais de marketing. Eles estão realizando testes reais, não apenas criando renderizações. Em um setor notório por projetos que nunca saem do papel, a Boom está voando aeronaves reais mais rápido que o som. Se, e ainda é um grande se, eles tiverem sucesso, as implicações vão muito além de voos mais rápidos. O Overture representa uma reinterpretação fundamental da aviação comercial. Estruturas primárias de compósitos de carbono otimizadas para voos supersônicos de alta temperatura, combustível de aviação sustentável como padrão, não exceção. Técnicas digitais de design e fabricação que podem revolucionar a produção de aeronaves. Sistemas de visão de realidade aumentada que eliminam a necessidade de nariz móvel. Essas inovações podem influenciar todo o setor, mesmo que o próprio Overture nunca voe. Mas não se engane, as probabilidades estão contra a Boom. A história está repleta de projetos aeroespaciais ambiciosos que fracassaram apesar de engenharia brilhante e financiamento substancial, mas o mesmo valeu para foguetes reutilizáveis, até que a SpaceX os tornou rotineiros. O mesmo aconteceu com carros elétricos, até que a Tesla provou sua viabilidade. Às vezes, o impossível só demora mais. Talvez o sinal mais revelador seja que os concorrentes da Boom estão atentos. Além do X-59 da NASA, a Hermes, desenvolvendo uma aeronave hipersônica Mach 5. Há a Venus Aerospace, trabalhando em um avião espacial que pode atingir Mach 9. Novatos, como a Destinus, estão explorando voos hipersônicos movidos a hidrogênio. A corrida por viagens mais rápidas está acelerando, ironicamente, após décadas de estagnação. Veremos passageiros voando a bordo do Overture até 2029, como promete a Boom? Provavelmente não. Até 2035, possivelmente. Mas quando acontecer aquele primeiro voo de passageiros supersônico da nova era, marcará um momento profundo na história da aviação, o dia em que deixamos de aceitar que o futuro precisa ser mais lento que o passado. Olhe para o jato, cruzando lentamente o céu hoje e saiba, em breve você poderá piscar e perdê-lo completamente.